a seguir neste vídeo. Tem certeza de que quer ser assombrado por esses vídeos pelo resto da sua vida? Porque estes são os 30 vídeos assustadores, supostamente garantidos para te assombrar para sempre. 30. Brett, atingido por um tornado, não está mais no Kansas. Postado no TikTok por Brett Dudek, este TikToker capturou uma tempestade épica se formando fora de sua janela. Enquanto os ventos chicoteiam sobre o balcão superior, você pode ver galho após galho de árvore voando. E então as árvores começam a se dobrar, dobrando-se ao meio. O furioso tornado não poupa nada. E enquanto isso, Brett se pergunta se deveria descer. Todos juntos agora nos comentários. Sim, Brett. Sim, você deveria. 29. Bueiro. Enquanto enviar mensagens de texto e dirigir é obviamente perigoso, essa filmagem viral mostra que falar e caminhar pode ser tão perigoso quanto. Publicado no Cat News, uma mulher em Oman estava caminhando e falando no telefone quando caiu diretamente em um bueiro aberto. Todo o incidente foi capturado por uma câmera de circuito fechado de televisão residencial que foi compartilhada pelo usuário do Twitter, Utkarsh Singh. A mulher é vista vagando sem rumo em uma estrada estreita com uma sacola de compras. Para ser justo, o bueiro estava coberto momentos antes por este pequeno veículo. Quando ele sai do caminho, a mulher infelizmente não vê o bueiro aberto que estava obstruindo. Ela desaparece no buraco e os locais imediatamente correm para tentar ajudá-la. Felizmente, a mulher não ficou lá embaixo por muito tempo. Eles conseguiram rapidamente levantá-la em segurança e ela não sofreu nenhum ferimento grave. 28. Movimento lateral do solo. Um terremoto de magnitude 7.8 abalou o Nepal em abril de 2015. Publicado pelo The Event Recorder em junho de 2015, essa filmagem perturbadora mostrará o quão massivos foram seus efeitos. Observe o trânsito e os pedestres se movendo com facilidade inicialmente. Mal sabem eles que sua rotina de deslocamento logo abalará seu mundo. A câmera e tudo que ela está capturando começa a tremer à medida que o terremoto começa. Note os veículos e bicicletas desviando à direita e então abruptamente à esquerda. O trânsito para completamente e os pedestres se seguram como podem e caem no chão. Ao longe, vê-se a poeira subindo devido ao deslocamento lateral do solo. A intensidade do terremoto é particularmente visível no balanço desta van branca. À medida que mais pessoas se jogam no chão, o terremoto começa a diminuir. Comentários indicam que os tremores foram sentidos até o centro da Índia. Alguns que estavam no Nepal dizem que as ondas de choque pareciam ainda mais fortes do que aparentam. 27. A mão. Esses meninos estavam brincando quando perceberam que havia mais alguém no jogo. Publicado por 3D93 em março de 2009, um dos meninos diz que vai acertar a bola fora da mão do outro. Ele consegue seu objetivo, mas o que eles não esperavam capturar na câmera era isso. O cameraman vira à esquina, mas não há ninguém lá. Seria esta uma mão fantasma, como os meninos acreditam? Ou há outra explicação possível? De qualquer forma, o que está acontecendo aqui não é um jogo. 26. Visitante indesejado. Esses proprietários de casas em Nápoles, Flórida, receberam um visitante indesejado em sua porta. Publicado pelo Daily Mail, um grande urso preto realmente tocou a campainha da casa na tentativa de ser recebido dentro. O vídeo mostra o urso se aproximando da porta da frente, esbarrando em algumas decorações de Natal enquanto faz isso.
Ele então pressiona o nariz na campainha, respondendo através do interfone. O proprietário, assustado, manda o urso ir embora. Parecendo muito chateado, o urso finalmente vai embora. A temporada de ursos na Flórida geralmente atinge o pico em dezembro e diminui conforme o inverno chega, levando os ursos a um estado de letargia. Os moradores da Flórida são alertados a proteger lixeiras e não alimentar os ursos, que podem ingerir até 20.000 calorias diariamente. Para ser justo, este parece que estava apenas em busca de uma cama quente. Ele até teve a gentileza de tocar a campainha. 25. Por pouco, esta tempestade quase levou uma carga muito preciosa. Publicado pela News 10 National Broadcasting Company em março de 2017, imagens capturaram uma árvore quase caindo em um ônibus escolar. Encontrado em Rochester, Nova York, o vídeo assustador mostra o ônibus escolar parando momentos antes de uma árvore e uma linha de energia desabarem na estrada à sua frente. O ônibus só reduziu a velocidade porque moradores do bairro sinalizaram para o motorista, alertando-o sobre o que havia à frente. 10 segundos depois, o ônibus chega. E então, 10 segundos depois disso, a árvore cai. Nesse momento, o vídeo mostra os vizinhos correndo em direção a ela. Você pode ver a grande árvore pendurada em um ângulo. Mas quem sabia que ela iria cair como caiu apenas segundos depois? Ao fazer isso, ela desabou sobre as linhas de energia próximas, arrastando-as e aos postes de energia junto com ela. A árvore era tão pesada que até partiu um poste de energia ao meio. 3 ou 4 crianças estavam no ônibus durante o incidente. Felizmente, todos estavam bem. A tempestade de vento em Rochester havia atingido 81 milhas por hora mais cedo naquele dia, de acordo com relatórios locais, com várias linhas de energia caídas, árvores dobradas e quebradas, e telhados arrancados. 24. Perseguição de tubarão. Você teria a coragem de chegar tão perto de um tubarão? Publicado por Ivan Viverka em julho de 2010, este pequeno barco de pesca enfrentou 2 enormes tubarões frade na praia de Blaine, na Escócia. Depois do tubarão-baleia, o tubarão frade é o segundo maior tubarão vivo. Alcançando cerca de 7,9 metros de comprimento, eles podem pesar até 11.000 libras. No vídeo, a enorme barbatana do tubarão pode ser vista, emergindo não muito longe do barco de pesca. Vamos conversar sobre basquete aqui no fórum? À medida que o barco ganha alguma velocidade, você pode ver o segundo tubarão à distância, enquanto o primeiro circula ao redor. O tubarão parece enorme, esperando logo abaixo da superfície. Isso não precisa de um barco muito grande. Eles se aproximam, mas quando a boca dele vem em direção ao barco, eles decolam novamente. O tubarão está perseguindo. Você pode ver a barbatana dele apontada para eles enquanto se distanciam. Apesar de parecer super arriscado, não há relatos de tubarões-baleia comerem pessoas. Eles são uma das 3 espécies de tubarões que se alimentam de plâncton. Sabendo disso, você provavelmente ainda ficaria assustado se visse isso vindo em sua direção na água. Eu sei que eu ficaria. 23. Tempestade de poeira em Delhi. Você quer ver o mundo de Mad Max na vida real? Aqui está uma prévia, postada no TikTok por Nilkant Bakshi. A tempestade de poeira em Delhi é aterrorizante. Veículos trafegam com cautela em uma rodovia interestadual, enquanto uma tempestade de poeira envolve os arredores em uma névoa empoeirada.
região passara por uma onda de calor recente. Apesar da tempestade trazer a chuva necessária, a maioria achou a mudança climática abrupta assustadora. Parece um clima em que dá para se perder. 22. Sobrevivente subaquático. Você pode ter ouvido essa história incrível por alto, mas já viu as filmagens originais sem cortes? Publicada em dezembro de 2013, a história começa com um jazz com Foretug, virando na costa nigeriana em 26 de maio de 2013. 12 pessoas estavam a bordo, apenas uma sobreviveu e sua sobrevivência foi um milagre. O cozinheiro do navio, O'Kenny Harrison, permaneceu debaixo d'água por 2 dias inteiros após o naufrágio, salvo por uma bolha de ar. Quando a equipe de resgate de mergulho da DEN mergulhou para procurar os destroços, certamente não esperavam encontrar sobreviventes, mas se depararam com o inesperado, e aqui está a filmagem. O mergulhador vê a mão do cozinheiro primeiro, então a mão alcança a dele e a agarra. O socorrista e o cozinheiro devem ter ficado chocados neste instante. O comandante do rádio instrui o socorrista a tentar acalmar o sobrevivente. Um momento depois, eles testemunham como Harrison conseguiu sobreviver. Embora Harrison esteja visivelmente abalado, ele prontamente sobe no arnês fornecido para ele, a fim de ser retirado deste purgatório. Em seguida, eles o conectam a um equipamento de respiração e começam a caminhar em direção à segurança. Como diz o comandante do rádio DCN Harrison, é um sobrevivente. A Reuters informou que Harrison chamou sua sobrevivência de milagre, e eu acho isso compreensível. Afinal, certamente foi um resgate milagroso. 21. Seu armário. Essa garota afirma que conseguiu um novo cachorro, mas o que está espiando do armário dela não é um cachorro. Publicado por Flames, este vídeo assustador foi originalmente postado no TikTok por ATS2Savo. Quando a TikToker vira para o armário para nos mostrar sua nova aquisição, o que eu vejo é uma cabeça humanoide, espiando por trás de suas roupas penduradas. Seus olhos e dentes brilham na escuridão, enquanto ele nos encara. Essa garota sequer percebe a coisa em seu armário? Comentadores torcem para que isso não seja seu novo animal de estimação. 20. Exorcismo que deu errado. Quando você brinca com exorcismos, vai se queimar. Publicado em novembro de 2017, este vídeo assustador vai nos fazer correr por nossas vidas. As imagens mostram uma mulher possuída, com olhos enlouquecidos e líquido vermelho escorrendo de sua boca, falando em várias vozes demoníacas, enquanto uma equipe de exorcistas a cerca. Eles observam a mulher possuída com cautela, falando rigorosamente com ela, mas ela não parece abalada. O homem coloca a mão na cabeça dela, tentando convencer o demônio a libertá-la. O demônio ruge em protesto. Rodeando a cama dela, o grupo entoa cânticos, enquanto o demônio continua a gritar e rugir. Depois de um tempo, parece que o que a possuía fugiu.
enquanto a jovem mulher retorna à realidade, ou pelo menos momentaneamente afrouxa seu controle. Mas então, a mulher possuída escapa enquanto eles a procuram. Mas as coisas só pioram. Com um homem a menos, a equipe reinicia sua busca. A câmera da Linda apresenta defeito, e ela vê isso. Descobrem que mais um de seus colegas enfrentou sua ira. Eles também encontraram seu comparsa. A mulher possuída logo reaparece com vingança, mas eles conseguem contê-la. Enquanto um dos membros da equipe a segura, ela logo se torna possuída também. Agora eles têm um duo demoníaco em mãos. O exorcista entoa cânticos enquanto ambos desabam. E desta vez parece ter funcionado. Eles estão libertos. Mas e a mulher de preto? Embora isso possa parecer o vídeo de exorcismo autêntico mais intenso que você já presenciou, eu fiz algumas pesquisas e este vídeo é aparentemente de um filme chamado Kalima Paranormal. Seja real ou não, ainda me assombra. 19. Criatura estranha. Um crescimento, um remanescente, uma criatura. Publicado em outubro de 2011, Orphan Expresso escreve: ao abrir a caldeira de uma Olímpia Cremina de 1977, encontrei a coisa mais estranha. Não nos deixe na expectativa. Orphan Expresso reconstrói várias máquinas, particularmente caldeiras Cremina. Isso é o que ele encontrou dentro de uma. A primeira vez que vejo isso. Deveria pensar assim. É como um pequeno recife de coral crescendo dentro de mim. Não está vivo, certo? Acho que não. É fibroso de alguma forma. Enquanto o homem retira a coisa da máquina, eles se perguntam se está viva. Ele diz que é fibroso. Então ele diz que a mãe está dentro do cano. Ele afirma que parece com um blob. Esta escala, isso é impressionante. Eu não sei o que é essa coisa. É um pedaço de esponja estragada? Eu meio que acho que sim, mas eu prefiro ir com o blob. Na porta, às vezes você nem vê o que está bem na sua frente. Publicado por Indra Saputra, Official, em março de 2022, este investigador paranormal deveria abrir seus olhos. No início do clipe, parece haver algo parado na porta, mas não está claro o que é. Conforme o cameraman recua, a câmera se afasta. Quando volta, a figura vaga se foi. O cameraman se dirige para o quarto e entra para olhar ao redor. Não há ninguém dentro. A luz da câmera dele se apaga por um momento, e quando volta a acender, essa coisa está parada na porta. Ele não reage como se esperaria, parecendo nem perceber a situação. Mas então, você o ouve vomitando, como se estivesse engasgando. Ele sobreviveu ao encontro assombrado? Só podemos adivinhar. 17. Bruxaria. Publicado pela Mindseed TV em outubro de 2021, esta equipe paranormal se colocou a poucos metros de uma bruxa viva neste vídeo assustador. Após encontrar um animal morto no meio da grama, a equipe se depara com o que pode ter tirado sua vida, uma adaga caseira. Depois que eles entram nesta estrutura abandonada e encontram cruzes improvisadas penduradas no teto. Eles também acham potes com restos podres. Apesar de não saberem o que há dentro, o conteúdo cheira mal.
Eles montam uma caixa de espíritos. As luzes começam a se apagar, mas, ainda mais assustador à distância, eles ouvem gritos. Os gritos parecem estar se aproximando. Enquanto eles tentam escapar, o som continua atrás deles. Eles conseguirão fugir? Ou a bruxa conseguirá pegá-los e colocá-los no pote a tempo? Para mais vídeos assustadores, confira o canal deles. Link na descrição abaixo. 16. Criatura assustadora. Jogue seu telefone inteiro. Fora publicado por Sérgio Alonso, este curto clipe vai te dar arrepios. Este vídeo mostra uma equipe paranormal caminhando por um corredor arrepiante. Ao se aproximarem de uma curva, o demônio pálido rasteja pela dobra. A situação piora e os homens recuam. Após se distanciarem, eles se viram e a criatura misteriosa começa a rastejar mais rapidamente em sua direção. Então começa a fazer esse barulho assustador. Um olhar mais atento revela que a criatura não é humana. De jeito nenhum. O que é essa coisa? Você não pode se afastar o suficiente. 15. Criatura da neve. Isso não é um abominável homem das neves. Publicado por Mistérios, este avistamento paranormal fará sua pele formigar de frio. Uma pálida criatura humanoide de neve é flagrada espiando por trás de uma árvore. Na floresta cheia de neve, a criatura tem cabelos longos e escuros e fica em pé sobre pés semelhantes a cascos. Seus olhos são grandes e ovais, suas mãos como garras, e ele até tem uma cauda. Ela parece vagamente feminina. Alguma ideia do que seja essa criatura? Alguns dizem que isso é, obviamente, um alienígena da floresta. Outros dizem que é Computer Graphics Imagery, e de um filme, mas não conseguem dizer qual. Keeper Kid escreve: talvez incêndios florestais não sejam tão ruins. Claramente, essa pessoa não passou um verão no Canadá. 14. Sozinho em casa. Se você ouvir sussurros quando está sozinho em casa, provavelmente você não está realmente sozinho. Postado no subreddit assombrado por Please Recycle Doce, não há mais ninguém aqui. E este redditor acha que tem alguém embaixo. Vou aumentar o volume para este. O redditor está filmando a escada que leva para uma sala de estar. Você pode ouvir o som de vozes baixas, que alguns nos comentários acham que soa como duas pessoas tendo uma conversa. Acham que soa como uma mulher. As teorias variam de paranormal a roubo. No entanto, o redditor Get in the Box tem uma teoria diferente. Eles escrevem: ouvi uma conversa vindo da nossa sala de estar uma noite. Isso me assustou muito. Alexa acabou trabalhando em um problema de matemática em volume baixo. O OP não tem nenhum desses dispositivos virtuais, então o que você acha que poderia ser? Eu sinto que este vídeo foi postado no lugar certo, porque definitivamente parece que este lugar é assombrado para mim. 13. Ele está aqui. Usando campos magnéticos, este caçador de fantasmas está se comunicando com o além. Pelo Zero One Supernatural Studio, em março de 2022, depois de rapidamente constatar que ele não está sozinho, ele percebe que os olhares estão extraativos. Mais tarde, ele vê essas mudanças ao entrar em uma sala.
ele descobre que os campos no segundo andar são ainda mais fortes. Ele pede mais energia ao espírito e seu dispositivo dispara. Ele vê que o campo magnético está intenso aqui e configura a sua câmera. Então ele fala com os espíritos que respondem. Ele ouve uma voz na sala e uma sombra se move na sala ao lado. O campo magnético muda em resposta. Enquanto o caçador de fantasmas continua sua comunicação, no final, ele pergunta ao espírito se ele está se inclinando ao seu lado. E o espírito responde da mesma forma. Ele está lá, e ele está garantido para assombrar você para sempre. 12. O que é isso? Quem ou o que está de pé no canto? Publicado por Mr. Horror, este clipe faz a pergunta: o que é isso? Uma pequena figura do tamanho de uma criança, com pele pálida e longos cabelos pretos, é vista perto de uma estante. Parece que o rosto da figura está levemente virado para a câmera. Ela fica lá muito quieta por um tempo. Você deve pensar que é uma boneca ou figura grande. Nos últimos segundos do clipe, ele se move. Observe com atenção. Notou a leve virada dele? Alguns nos comentários dizem que parece uma garota de anime. Outros dizem que é obviamente um fantasma. E você? O que você acha que é? Você acha que é Eleven. Edifício assombrado. O que está observando deste telhado? Publicado por Ghost Channel, em março de 2022, um homem está patrulhando um edifício quando essa figura misteriosa aparece acima dele. Não está claro se o vigia avista a figura, mas ela logo desaparece. É quando coisas estranhas começam a ocorrer. O vigia aparenta estar imperturbável inicialmente. Talvez ele esteja habituado a coisas estranhas acontecendo aqui. A figura então reaparece, ele se afasta novamente, deixando mais mistérios em seu rastro. No segundo nível da casa, a figura definitivamente parece estar alimentando esses eventos estranhos. Desta vez, quando os objetos caem, o vigia é mais reativo. Ele corre por aí, tentando encontrar o que está fazendo os barulhos, mas ele não vê a figura acima. O que essa figura quer? Talvez apenas atenção. 10. O grito. Este vídeo assustador vai te dar calafrios. Para o Subhead Fantasmas. As imagens foram capturadas na câmera do Ninho dos Pais Papagaio no meio da noite. A casa está escura e todos dormem. Quando o áudio da câmera registra isso, um grito arrepiante rasga a noite. Origem em algum lugar fora da tela. Não parece acordar ninguém na casa. De onde está vindo? Alguém se machucou? Nos comentários, alguns sugerem que pode ser um leão da montanha, uma raposa ou uma banshee. O autor afirma não residir em área habitada por leões da montanha. O Redditor escreve que veio 100% de dentro. Outros mencionam que ecoa como se estivesse na sala, mas alguns acham que soa mecânico. Você acha que esse efeito sonoro de casa assombrada pode ter uma explicação lógica? Parece-me que temos aqui um grande mistério. 9. Pessoa sombra. Se você estivesse trabalhando no turno da noite sozinho, este próximo vídeo definitivamente faria você desistir do seu trabalho. Postado no subreddit russo de fantasmas, Isaac2406 escreve: "Isso é de alguns anos atrás, em um lugar onde eu trabalho." Era 3 da manhã, alguma ideia? O vídeo parece mostrar uma figura semi-transparente aparecendo ao longo de uma passarela. Ele passa por uma área bem iluminada e vira a esquina para a escuridão. Ele é apenas uma sombra vaga. Alguns pensam que é um gerente trancando tudo e vestindo uma capa de sombras. Outros dizem que esse efeito pode acontecer com a qualidade da câmera baixa,
combinada com condições de pouca luz. Mas por que isso ocorre durante a Hora das Bruxas? Isso é um homem-sombra? Como sugere o reditor Angry Nana, não sei se algum dia teremos uma resposta definitiva. 8. Camuflagem. Olhe ao seu redor. Provavelmente há uma criatura assustadora espreitando por perto, oculta. Publicado por objeto voador não identificado e criaturas misteriosas, este pequeno clipe mostra que figuras misteriosas estão ao nosso redor em camuflagem. Uma câmera panorâmica no depósito captura 2 olhos brancos brilhando por trás de algumas caixas, diz. Ao examinar mais de perto, os olhos estão fixados em um rosto semelhante ao de um extraterrestre, com uma ampla testa triangular. Nos comentários, alguns perguntam o que é, enquanto outros arriscam palpites, sugerindo que pode ser uma coruja. Mas isso não se assemelha a nenhuma coruja que já vi. O que você acha que é? 7 na janela. Enviado para o subreddit E-Chills Narrator, BD Delivery escreve: tirei isso cerca de 1 ano atrás e não percebi até semanas depois. Há uma antiga igreja católica diretamente do outro lado da rua. Vamos ver se conseguimos entender do que ele está falando. Eu estava apenas conferindo a casa e dei um zoom para verificar. Olha só isso. Ok, eu definitivamente vejo algo nesta janela. Para mim, parece a freira da série Invocação do Mal. O que você acha que está acontecendo aqui? Essa igreja antiga é assombrada? Ou é um caso de pareidolia, como alguns comentaristas sugerem? 6. A Casa de Pedra. O que está assobiando dentro desta estrutura abandonada? Publicado por Rick Velasquez, logo saberemos. Uma pedra caiu nesta casa e basicamente a tornou inabitável. Mas parece que alguém ainda mora aqui. Os dispositivos paranormais do Rick são acionados por algo invisível nas escadas. E à medida que os sensores continuam a disparar, as coisas se intensificam. Rick parece avistar a família Holmes. Eles ainda residem aqui apesar de tudo? Talvez eles não tenham abandonado o lugar no final. 5. Corredor Assombrado. Este é o corredor mais assombrado da Terra? Publicado por Ghost Hunting Unique 0.4 em abril de 2022, vários jovens são vistos passando pelo corredor para o exterior. Nada de incomum, até que isso acontece. A cadeira desliza por todo o lugar antes de seguir para uma sala adjacente. Enquanto os residentes continuam a seguir seu dia, passando pelo corredor assombrado sem preocupação, este meio-tronco aparece no meio do ar. O tronco sombrio sobe as escadas e então desaparece. Várias outras coisas misteriosas acontecem, incluindo objetos voadores, que então sobem as escadas, o estranho tronco reaparecendo e uma vassoura ganhando vida própria. Estranho que tudo aconteça quando ninguém está lá. O que você acha que está acontecendo neste corredor misterioso? 4. Casa assustadora. Um homem tirou 3 vidas nesta casa, seguido pela sua própria. Publicado em maio de 2020, Danny Dorito e sua equipe paranormal vieram para investigar. Na parede da casa, eles encontram este desenho misterioso. Entalhado na madeira está o esboço de uma menina com o nome Alex arranhado abaixo. Acima dele, números estão escritos de cabeça para baixo, em outra tábua de madeira. Sim, talvez seja isso. O nome da outra garota? Alex, talvez fossem 2 filhas. Sim. Eu pensei que era um menino e menina, mas acho que eram 2 meninas. O número é 05 59
1167-11. Embora esses números possam ser explicados, talvez algum código usado para armazenamento ou instalação. O que é este desenho? Alguma de suas pobres vítimas desenhou isso? Ou é em memória? Não se importe com o gato real mostrado neste vídeo. Procure por seu amigo fantasma. Postado em março de 2021, Bama38G escreve: tem que assistir de perto quando o vídeo começa na parte inferior da tela. Um borrão branco correrá da direita para a esquerda. O gato preto aparece depois e parece assustado na direção para onde o borrão foi. Isso é um caso de artefatos visuais causados por baixa iluminação? Ou a reação do gato real convence você de que realmente havia algo lá? Parece-me que agora sempre nos perguntaremos se este gato fantasma é apenas um fruto da nossa imaginação. Skinwalker. Será que isto é um skinwalker disfarçado de humano? Postado no TikTok por Phobias and More, uma figura está de pé à distância, gritando por ajuda ao anoitecer. Mas deveria ser confiável? A figura está gritando a plenos pulmões e ainda assim mal se move. Um close mostra que seus movimentos são super falhos e não naturais. É incrivelmente estranho. Muitos nos comentários acham que a figura não é o que parece, seja skinwalker ou não. O TikToker Snack escreve que se ele realmente precisasse de ajuda, não ficaria parado assim, a menos que algo extremamente estranho estivesse acontecendo com ele. Concordo plenamente. Eu tenho um desafio para você, já que chegou até aqui. Por que não curtir este vídeo e se inscrever nos próximos 5 segundos, porque eu posto 4 novos vídeos assustadores toda semana. Se você está curioso para saber como eu sou na vida real, então vá para o meu Instagram, em DylanStillingYT, e clique no botão seguir para encontrar um Círculo do Horror. Que mistérios este antigo círculo de pedras guarda? Publicado por TC Explorer, a equipe paranormal estava a segundos de fazer uma introdução quando isso aconteceu. O RM Pod começa imediatamente a enlouquecer. Quem está aqui? A equipe está no Círculo de Pedra, cujo propósito tem sido um mistério por centenas de anos. Quando questionam os espíritos se desejam que a equipe use o tabuleiro Ouija, as luzes nos dispositivos paranormais disparam. Você quer experimentar o tabuleiro Ouija? Posteriormente, um membro da equipe questiona, enquanto o outro, com fones de ouvido, ouve os espíritos. Ele não consegue ouvir seu colega. De perto. Você sabe o que eu perguntei? Não! Você quer que nós saiamos? Como se alguém pisasse no meu ombro. Acho que está na hora de partir. O ser que os tocou no ombro partiu? Vamos esperar que não. Depois disso, eu jamais retornaria a este lugar. Dizem que esses vídeos são muito assustadores para a maioria das pessoas aguentar. Bem, eu fiz alguns cálculos, e esses são os vídeos assustadores que apenas 17% das pessoas conseguem aguentar.